Gente, fazendo nada. Eu não gosto de fazer comida. Esse tá? 2, 3, 4. É de verdade, viu, gente? De verdade. 4, 5, 6. Olha que eu faço, tá bem? Não, joguinho. Vamos. 2. É 20 horas. 20 horas da noite, viu? Até a minha mão. Olha pra vocês. Esse mesmo. Gente, olha que minha mão comprou hoje. Pra contar sobre a minha mão. Não tava fazendo nada aqui. Ai, ai. Ai, difícil. Entrei. Aí eu já trouxe. Olha isso. É meu camulão. Dá a volta. Vou aqui. Olha ali. É mais um. Sou louca, sou louca. Não dá, gente. Eu sou muito louca. Ó. Fazendo favorzinho. Ah, meu anel. Ah. Mas meu lapidou, gente. Mano. Sou vassada. Ai, caramba, esse calor. Só bonito. Minha. Ô, menina. Fala, oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi. Ela é doida. Ela não tá. O que é mulher? Já é o que só. Pode estar lá. Gente, eu gosto desse bicho. Mano, olha o jeito que tá no quarto. Gostaram da SMR? Hoje eu tenho peraí, deixa eu fazer uma foto na sala. Aqui na sala, parece carinho. Pega um pouco de hoje. Tem aqui, são mago. Ó, meu cu. Então já tem caído, tá fazendo. Eu digo, gente, dá pra vocês direito. Não, mas eu tava feliz, eu tava na escola. Não dá tempo. Eu tenho que eu tava nele. Agora vai começar o salário. Banana. O Diego tem esse sábado até agora. Juro, por sério. Ai, peraí. Melancia. Abacate.